volta com o segundo bloco do programa e a gente volta oferecendo presente para você. Se você está ligando pela primeira vez a sua televisão aqui na TV Novo Tempo, no programa Lições da Bíblia, fique sabendo que em todos os nossos programas, nós oferecemos um presente que promove estudar a Palavra de Deus, que é esta série de estudos Princípios. É uma série muito interessante, é uma revista formatada de uma forma muito elegante, muito gostosa para ler, e ela tem temas sistematizados da palavra que levam você a entender melhor o que você está fazendo aqui, o que nós estamos fazendo aqui, de onde viemos, para onde iremos, e eu tenho certeza que você vai amar o conteúdo deste material. Oferecemos para você gratuitamente pelo telefone 0 operadora 12 21 27 31 21, sempre no horário comercial, ligue pedindo e nós enviaremos sem nenhum custo, ou através do nosso blog que está em sua tela, clique no banner que está aparecendo, nesta imagem que vai aparecer, e ali você vai poder solicitar, tá certo? Aguardamos o seu contato para podermos enviar com muito carinho esse material. Pastor Valdeci, acabei te cortando aí, tinha que chamar o intervalo. Não, eu estava apenas... Mas eu achei interessante aquilo que você estava falando. Você tinha lido um trecho daqui do nosso manual, bastante interessante. Certo. Falando que temos que nos apegar a Jesus. Temos um referencial. Isso. Por favor, dê sequência à sua ideia. O pastor Edson estava mencionando algumas coisas e eu estava dizendo o seguinte, que essa face da interpretação da verdade, e uma delas é que Satanás não existe, e ele querendo se provar como não existente mesmo, isso gera um problema muito pesado, inclusive nas organizações religiosas, seja ela qual denominação for, gera a incoerência. Ou seja, você diz alguma coisa que você acredita, a Bíblia fala alguma coisa, você acredita nesse referencial divino, você prega sobre isso, mas no fundo você não vive. Gera desconforto, gera descrença, gera mal-estar, e as pessoas que veem você pregando alguma coisa, mas com um pé dentro da doutrina e outro pé fora na prática, não vivendo aquilo que você acredita, é a maior força, provavelmente satânica, para que as pessoas não acreditem no Evangelho. Porque se você é um camarada que carrega na testa o nome de cristão, mas não vive aquilo que você acredita, que testemunho você vai dar para as outras pessoas? Você está dizendo que Deus existe? Se você vive uma coisa que não está relacionada com a fé que você realmente pratica e crê, a sua religião não deve valer muita coisa. Essa pessoa virou uma pedra de tropeço para outra. Virou uma pedra de tropeço. Quer dizer, até nisso, a visão que muitas pessoas têm, que Satanás quer colocar na mente delas de que ele não existe, até nisso gera dividendos, na questão da postura, na questão do exemplo, na questão do testemunho, e aí a igreja vai perdendo, e o evangelho que tem que ser proclamado vai perdendo, porque a gente pensa que proclamar é simplesmente falar. Não, mas proclamar é uma combinação entre o que você fala e o que você vive. Daí vem a eficácia da palavra, aí vem a eficácia, daí vem a verdade, daí você anula o engano. O engano só é anulado quando você vive o que você acredita. Quando você acredita uma coisa e vive outra, você também está sendo o porta-voz do engano. Você está sendo o porta-voz de uma mensagem satânica, de que a falsidade está imperando. Esse que é o grande problema. E isso ajuda muitas pessoas a colocarem em descrédito a própria Bíblia, né? Falar, é o seguinte, todo mundo é igual... Eu não acredito nisso aí, porque eu conheço uma pessoa religiosa que faz isso, que faz aquilo outro, dando desculpas para os seus erros, e faz com que a Bíblia perca o valor na vida delas. E eu me assusto, às vezes, ao ver assim, pessoas excelentes, boas pessoas, que odeiam a Bíblia, odeiam a revelação, falam contra. Né? Eu acho que na sua realidade como professor, ali, de alunos diferentes religiões, né? Vocês dois devem ter encontrado muitas realidades nesse sentido, né? Olha, eu até já cheguei a comentar, assim, pessoas mais íntimas, né, mais chegadas, a seguinte realidade. Se eu não fosse cristão e não conhecesse nada do cristianismo e fosse tentar entender o cristianismo pelos olhos das pessoas hoje comum, por aquilo que os religiosos, a forma que eles vivem, né, os pastores e outros líderes religiosos e as consequências dessas rixas religiosas, etc., a exploração financeira que muitas delas fazem, eu não sei se eu seria um cristão.
Então, quando eu vejo um aluno que ele fala para mim que ele é um ateu, eu vou com muito respeito conversar com ele e tentar mostrar para ele que, de repente, ele está se tornando um ateu com razão. É só que porque ele foi apresentado para ele uma Bíblia errada, um evangelho equivocado e um Deus falso. E isso faz parte também da estratégia de Satanás, para as pessoas lerem de forma equivocada realmente quem é a pessoa de Deus. Então, com muito respeito, eu vou conversar com eles e tento mostrar para eles, me dá só uma chance de mostrar para você o Deus que realmente é o Deus da Bíblia, não é o Deus da igreja X, da igreja Y, não, é o Deus da Bíblia. O que a Bíblia fala de quem é Deus? Por que nós sofremos? Porque existe a maldade nesse mundo. Como que você explica isso? Porque se não existe o diabo, essa maldade ela é fortuita. Então, poxa, então Deus é cruel. É simplesmente porque ele não acaba com a maldade. Se a maldade não é uma pessoa, se a maldade é simplesmente uma coisa, de uma escolha equivocada do ser humano, poxa, faça alguma coisa. É só que a gente entende pela Bíblia que houve um grande conflito, uma grande batalha que começou no céu, ela foi transferida aqui para a terra e hoje, nesse período que nós temos aqui da história humana, é o período desse grande conflito entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás. Agora, se Satanás e seus anjos, eles estão por trás de todos esses enganos, óbvio, né, que eles estão, o nosso manual de estudos, pastor Valdeci, ele fala a respeito de outros enganos, a não ser, além deste que nós já falamos aí agora, de que ele minimiza na mente das pessoas a existência dele. Tem outros grandes enganos, né? Eu achei bastante interessante a forma como o nosso manual e o autor do nosso manual, o pastor Norman Gulley, apresenta aqui outros grandes erros que levam as pessoas a ficarem perdidas. E aqui um dos erros diz que é a imortalidade da alma. Como é que nós podemos entender a palavra alma à luz da Bíblia? A gente pode se voltar para aquilo que a Bíblia diz. Novamente, a Bíblia é a grande referência. A alma que pecar, essa morrerá. Ora, a Bíblia diz que a alma morre. A alma morre. Eu posso considerar, de uma maneira fácil de entender, a alma como sendo uma pessoa. Pecou, vai morrer. Agora, a Bíblia fala em várias outras situações, ela dá definições a respeito da morte, que a pessoa morre e que ela não continua com a sua alma viva. A Bíblia diz isso. Não são duas entidades dentro do corpo humano. Não são duas, exatamente. Então, a Bíblia dá uma série de informações. Agora, nós lemos essas informações e se nós não as entendermos como tal, inclusive no nosso guia tem uma lista delas. Se nós não entendermos como tal, que depois da morte não há pensamento, que você não tem sonhos, que você não tem realizações, depois da morte tudo termina, depois da morte não há emoção, uma série de coisas que... Nem lembrança, né? Nem lembrança, exatamente, ela é clara em afirmar, E é por isso também, justamente por causa dessa interpretação que se faz a respeito da vida, da morte e da alma, é que nós não temos muitas conclusões definitivas sobre certos pontos cruciais da nossa crença. Inclusive, Valdecir, aproveitando esse gancho seu, à luz da Bíblia, assim que o pecado entrou no mundo, entrou a morte, então o corpo, o pó, volta à terra. Certo. E o fôlego de vida volta a Deus. Será que muitas pessoas fazem a confusão com essa questão da alma em função desse fôlego de vida que volta para Deus? Esse fôlego é uma entidade consciente, é uma outra... Entende? Eu acho que isso causa muita confusão. E é importante pegar esse gancho do pastor Valdeci para entender o que é uma alma vivente, que é o corpo, mas o fôlego de vida é igual a uma alma vivente. Exatamente. O ser completo. É o ser completo. É uma alma que vive. Exatamente. Um não vive separado do outro. Então, eu acredito que o primeiro engano de Satanás aqui neste mundo foi exatamente esse. Ele disse para Eva, você não vai morrer, porque Eva questionou, né, a oferta dele de comer do fruto, porque eu falei, não, eu não vou comer, porque o dia que eu comer eu vou morrer. Aí ele falou, não, você não vai morrer, certamente não morrerás. Então foi a primeira mentira feita aqui nessa terra, exatamente em relação à imortalidade. Exatamente. Aí depois... Uma falsa promessa tremenda. Só que a mortalidade resolve muitos problemas, né, Edson? Agora, passou o tempo,
Ela, desculpe. Sim. Segura aí, segura a ideia do passou o tempo aí. Ela, inclusive, conforta em algumas situações. Não, ele vai continuar vivendo numa outra condição, muito melhor. Um outro patamar de existência, uma outra dimensão de vida, né? Então, ela pode... mas é perigosa. Após o pecado, aí as pessoas começaram a morrer. Então, a mentira, porque a mentira tem perna curta, e uma mentira leva a outra. Então, essa mentira veio com a filosofia grega, instigada, obviamente, pelo diabo, de que existe duas entidades, né? O corpo e a alma. Então, o corpo, quando ele deixa de existir, a alma continua viva. Essa alma é imortal. Isso aí foi uma filosofia grega, que depois foi incorporada no cristianismo, mas ela era estranha ao cristianismo. Era paganismo. Era paganismo. Então, a gente percebe, por exemplo, em várias situações, quando Cristo foi ressuscitar Lázaro, imagina, se Lázaro estava lá no céu, eu acharia ruim, né? Eu estou lá desfrutando do paraíso e não Deus... me chama não, senhor. Não me chama não, deixa eu aqui. Mas veja como eu acredito, obviamente isso aí é um ponto de vista nosso, e respeito quem pensa diferente, mas imagine só se uma mãe morre e deixa 3, 4 filhos para trás. Só que ela é uma pessoa muito boa, está lá no céu, no paraíso, e como ele sempre diz, né, observando tudo e guiando lá de cima, né, a família, etc. É só que os filhos estão se perdendo por causa disso. O menor lá foi levado lá para um orfanato, sofrendo, chorando pela mãe dia e noite, não consegue dormir e ninguém dá bola para ele. Um outro, que era um pouco, quem sabe, mais velho, está lá no meio da rua, o outro se enveredou pelo caminho das drogas. E a mãe está lá em cima, vendo toda a desgraça sofrimento dos filhos. Dos filhos. Você acha que isso é paraíso? Fala assim, então, ou o senhor me mata de vez, ou então o senhor me permite voltar para cuidar dos meus filhos. Então, essa ideia, eu acredito que ela é muito cruel. Embora, por um lado, é um aparente consolo de que a pessoa não morreu realmente porque ela está lá, mas a visão de Cristo e da Bíblia é o seguinte: você descansou, claro. Você apagou, você não tem lembrança, não tem nada. Quando Lázaro morreu, ele falou assim, ele dorme e eu vou despertá-lo. E a Bíblia fala repetidas vezes, né, que nós seremos despertados do sono da morte por ocasião da volta de Cristo. Então vejam, como nós aqui no programa Lições da Bíblia, a nossa base é a Bíblia, e a nossa referência, nosso referencial é a revelação, é a Bíblia, é óbvio que nós estamos conversando com você com muito respeito à luz da Bíblia. Respeitamos a você que não concorda, que não acredita na mesma coisa. Mas você pode parar para pensar no raciocínio que estamos fazendo com você aqui, não é? Que foi uma grande mentira dizer que a pessoa não vai morrer jamais, que a pessoa vai ser imortal. Só Deus é imortal. E o pecado impossibilita a pessoa ser imortal, né? Ele precisa da divindade para ser eterno novamente, né? Que foi a vida eterna que Cristo nos ofereceu. Um outro engano, que está aqui no nosso manual de estudos, é que as pessoas distorceram também a vontade de Deus, o pedido de Deus com relação à adoração. A Bíblia, nós já estudamos isso aqui há algumas semanas, com outros colegas aqui, e vimos como realmente Satanás esteve por trás daquela tentativa de mudar a lei de Deus. Mudou. Certo. É uma coisa temporária, mas de fato continua valendo o que Deus estabeleceu, não é? A adoração a Deus da forma verdadeira, a Ele, no dia que a Bíblia fala, e a Bíblia diz que é o sábado, né? Não sou eu que estou dizendo, não somos nós, pastores, é o dia que Deus separou para a adoração. Naquele programa nós já conversamos e explicamos o máximo possível. Se você quer rever, você pode entrar no nosso blog, ou no nosso canal no YouTube, e você pode rever esse programa de 2, 3 semanas atrás, quando falamos um pouco mais sobre a mudança do dia de adoração. Por que mudar o dia de adoração? Muda tudo na mente daquele que vai adorar o Criador. Eu acho o seguinte, às vezes as pessoas se esquecem do princípio atrás da guarda do sábado. Quando Deus criou o homem, e Ele criou o mundo, e Ele estabeleceu o dia do sábado, Deus está dizendo o seguinte, semanalmente eu quero que você lembre de onde você veio. Entendeu? Quem é o seu Criador? Isso era uma lembrança da criação. O sábado é um memorial da criação, é um monumento da criação. E quando foi mudado o dia de guarda, se perdeu o link com a criação. Então, vou adorar a Deus... Com o Criador, exatamente. Eu vou adorar que Criador? Que Criador? No dia que ele pediu que não era aquele. Exatamente, mas as pessoas se esqueceram do Criador, tanto é que quando veio a teoria do evolucionismo,
especialmente hoje, muitos cristãos abraçam essa ideia porque perderam de vista ao longo dos séculos o sábado, o dia de guarda verdadeiro relacionado a Deus como Criador. Então eu vou fazer um pedido para vocês. Se preparem aí, nós vamos chamar mais um intervalo e eu quero partir exatamente desse princípio da adoração, dessa visão do sábado e a criação, com o próximo bloco que vamos falar um pouquinho mais sobre esse tema que o pastor Romero puxou. Então não saia daí, voltamos em 2 minutos.